Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola de Kabbalah Brasil. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa noite, onde a gente vai iniciar uma nova série de lives aqui na escola a respeito de um dos livros da Torá, um livro muito importante, muito simbólico, muito cheio de metáforas e símbolos, que é o livro do Gênesis. Essa série de lives que a gente está iniciando nessa noite de hoje são lives preparatórias para o curso de Gênesis que a Escola de Kabbalah Brasil vai estar lançando aqui junto a vocês, a nossa comunidade do YouTube e a nossa comunidade do Instagram. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês a esse momento importante da nossa escola, esse momento que eu espero que seja importante para vocês também, porque através do conhecimento da Kabbalah, a gente vai poder decodificar cada um dos símbolos que estão no livro do Gênesis, cada um dos símbolos da Torá. É óbvio que a gente não vai fazer isso tudo em apenas um curso, a gente já fez um curso no passado sobre a Torá, quem viu sabe como foi importante o conteúdo, o curso que a gente fez sobre o livro do Êxodo, e agora a escola é tratado o livro do Gênesis, que é o livro da criação. É o livro que vai contar pra gente como o universo foi criado, e uma coisa mais importante que talvez esteja mais diretamente ligada aos seus sentimentos e às suas preocupações cotidianas é: por que é que você está aqui? O que é que você veio fazer nesse mundo? Por que é que você foi criado? Qual o sentido da vida? Por que é que a vida não é perfeita? Por que é que acontecem tantos problemas? Por que as coisas são como são? Como é que a gente pode dizer que Deus é perfeito se ele fez o mundo tão imperfeito? Como é que a gente pode dizer que Deus é bom se Deus criou o mundo com tanta maldade? Ou, se não foi ele que criou essa maldade, como ele permite que tudo corra solto do jeito que está correndo? Como pode ser verdade a afirmação que ele quer o bem de todos, quando ele permite que todos façam mal aos outros? Pois bem, parece que isso tem sido um enigma inexplicável, parece que filósofos se debruçaram ao longo da história para tentar explicar essas questões. Alguns conseguiram alguns avanços, conseguiram explicar um pouco, mas se você pensar um pouquinho mais, se a gente refletir um pouquinho mais profundamente, a gente pode até concordar em alguns casos, mas sempre a gente vai observar situações na natureza e situações na vida que negam tudo isso. Situações que vão negar toda essa questão de criação do universo, de sentido da vida. O fato é que nos dias de hoje a gente se sente extremamente perdido e abandonado com tudo que é espiritual, porque tudo parece que foi caído numa espécie de vala comum, onde as coisas não têm mais relevância, porque o nosso pensamento moderno, o pensamento moderno do Ocidente, os avanços tecnológicos e científicos, o avanço da nossa cultura, chegou a um ponto tal que a gente não pode mais aceitar as antigas explicações. E o que surge, muitas vezes, para substituir os mitos e as explicações antigas sobre as nossas origens e os nossos propósitos da nossa existência, na verdade, são extremamente superficiais. A grande questão é que, normalmente, quando a gente percebe um conflito entre a nossa razão e a explicação tradicional, por outro lado, a gente procura, em algumas explicações e doutrinas modernas, uma explicação nova que atenda ao nosso pensamento moderno, e mesmo quando a gente encontra alguma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais adequada, sem tanta contradição como tem na Bíblia, e a Bíblia é cheia de contradições, e essas contradições têm por que estar ali, não são erros que constam na Bíblia, na verdade, elas têm um propósito, e a gente vai aprender isso através dos cursos que a gente vai fazer sobre a Torá. Já aprendemos um pouco sobre isso no curso do livro do Êxodo, e agora a gente vai aprender isso melhor no livro do Gênesis. Mas por que essas contradições estão lá, e como é que eu vou sanar isso? O pensamento moderno, muitas vezes, soluciona nos dá algum tipo de alento com relação a essas contradições, mas se você tem um pouquinho de sensibilidade espiritual, você percebe o quanto é vago, vazio, raso e fraco. Por outro lado, mesmo que você encontre muitas contradições, muitas histórias que não batem, muitas situações absurdas e paradoxais ou inaceitáveis para o pensamento moderno, o fato é que aqueles mitos antigos que estão descritos no livro da Torá
são exatamente, apesar de todas essas contradições com o nosso pensamento moderno, os mais atraentes para a nossa alma e para o nosso espírito. Por algum motivo, qualquer que seja, mesmo que a gente perceba toda essa dificuldade, todas essas contradições que existem ali, a potência de atração que a gente sente quando lê uma história daquela é infinitamente maior a qualquer explicação moderninha, a qualquer explicação da nova era do New Age que diz que tudo vai ficar bem no final. Porque, no fundo, a gente sabe que não é bem assim. No fundo, lá na sua alma, quando você lê uma coisa e lê outra, mesmo que a sua mente não concorde com uma delas e tenha uma certa tendência a achar que a outra é um pouco mais racional e inteligente, existe um outro aspecto em cada um de nós que, apesar disso, se volta justamente para aquelas histórias com toda aquela densidade dramática, épica e metafórica, e a gente não sabe por quê. A gente sente um profundo poder de atração por essas histórias. Eu posso adiantar aqui para vocês, de uma maneira bem simplista aqui no início das nossas lives, que essa atração inexplicável que a gente sente, apesar da nossa mente racional não concordar muitas vezes, ela ocorre justamente porque esses livros não foram escritos para a nossa mente racional. Esses livros foram escritos a partir de uma profundidade espiritual atingida pelos cabalistas, e eles escreveram lá de alma para a alma. Então, quem lê aquelas histórias e sente isso, que sente esse tipo de atração, apesar das contradições que são apontadas pela nossa mente racional, quem sente esse poder de atração é algo muito mais profundo dentro de você do que a tua mente racional. Se você for uma pessoa extremamente racional e que não tiver essa sensibilidade, muito provavelmente você não vai ter nenhum interesse nesse curso. Mas se você, de alguma forma, é alguém que busca, é alguém que já percebeu que a vida não pode ser só isso que os seus olhos percebem, não pode ser só isso que os seus ouvidos escutam, que a vida não pode ser só essa porção, esse ciclo interminável de altos e baixos, que tem momentos onde você está bem, tem momentos onde você está ruim. Aí a gente pensa, bom, na hora que eu estou ruim, vamos rezar para que Deus ajude. Aí parece muitas vezes que Deus ajuda, parece outras vezes que Deus não ajuda, mas mesmo quando eu acredito que Deus me ajudou a sair de uma enrascada, a pergunta que fica e vai fazer parte da contradição da mente consciente é a seguinte: se Deus me ajuda a sair da enrascada, por que ele permitiu que eu entrasse na enrascada? Que raio de Deus é esse? Se ele vai me ajudar a sair da lama, por que ele permitiu que eu caísse na lama? Pois é. Aqui já tem uma contradição das pessoas que acreditam. E também uma contradição das pessoas que não acreditam. Aqueles que não acreditam simplesmente vão para um outro caminho e vão ter uma conduta baseada na sua razão e vão entrar numa espécie de existência fria e calculista, onde tudo vai depender exclusivamente do seu esforço pessoal, e o fato é que esse tipo de pessoa, de uma certa forma, vive com medo. Com medo por quê? A partir do momento onde você acredita que tudo vai depender de você, você sabe que você está o tempo todo correndo risco. Esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano, olha para o lado e quando vê aquele que tem aquela sensação que acredita, morre de inveja, mas usa sua mente racional para se defender e para se pôr numa postura superior e lança um argumento de que aqueles que acreditam são pessoas desesperadas que não têm capacidade de raciocínio suficiente para entender como a vida funciona e ficam o tempo todo tentando se auto-enganar e acreditar em contos da carochinha, em histórias fantásticas de magia que vão resolver o problema delas e que em algum momento essas pessoas creem que vão viver felizes para sempre no Jardim do Éden. Mas mesmo aquele que não acredita, lá no fundo, eu garanto a vocês que ele gostaria muito de conseguir acreditar, mas a mente racional dele não permite. O outro, que acredita, não liga muito para esse tipo de argumento, mas também não é capaz de explicar se Deus consegue me tirar da lama, por que é que Deus permitiu, se ele é onipotente e onisciente, que eu caísse na lama. Entende?
Esse tipo de questão passa por nós e fica o tempo todo sem resposta. Não é que quando você abrir o livro da Torá, quando você conseguir interpretar os símbolos, vai ter algum capítulo que vai explicar exatamente por que é que isso acontece dessa forma. Mas, na verdade, as explicações e a decodificação de cada um dos símbolos da Torá serão coisas muito maiores, muito mais amplas, que no final da história, quando você chegar a compreender em certo grau o que é que está descrito ali, esta questão simples que eu estou apresentando aqui e muitas outras já estarão automaticamente respondidas para você, porque você já vai ter penetrado num grau de complexidade, de compreensão, de profundidade muito maior do que responder a questões tão simples como essa, que apesar da simplicidade, no nível que a gente está hoje, continuam nos perturbando. Eu garanto a vocês que a perturbação que a gente vai encontrar depois que começar a entender a Torá serão perturbações muito maiores, mas ao mesmo tempo perturbações muito mais felizes, porque a gente vai passar a viver num outro grau, num outro estágio de consciência. Porque à medida em que você compreende qual é o sentido da vida, o que significam os 7 dias da criação, por que é que Eva saiu da costela de Adão, por que é que houve a separação entre céus e terra, por que surgiu a porção seca no meio da terra? Que raio de história é essa que no 7º dia Deus descansou? Por que é que choveu por 40 dias e 40 noites? Que coisa mais maluca essa história de um casal, de cada um dos animais entrarem espontaneamente num barco gigantesco construído por um único homem e que sobreviveu a um dilúvio de 40 dias e 40 noites e aportou em cima de um monte chamado Monte Arará. O que é que isso tudo quer dizer? Aí sim, você vai estar penetrando numa espiritualidade profunda e vai compreender o verdadeiro sentido da vida e vai entender o que é que a Kabbalah traz para a gente, que é a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo, que é algo muito maior do que chafurdar na lama dos nossos desejos pessoais, mesquinhos e egoístas desse mundo. Que a Kabbalah vai trazer para nós o propósito da vida, a conexão com o Criador, a conexão com toda a natureza, a conexão com cada um dos seres humanos desse planeta. Você, queira Deus, num futuro não muito distante, se você estiver disposto, vai encontrar dentro do seu peito, dentro dos seus sentimentos, cada árvore, cada gota de chuva, cada formiga, cada montanha, cada galáxia e cada um dos seres humanos. Todos eles dentro de você. Porque toda a realidade é uma só e não existe nada além disso. Mas para a gente chegar nesse momento de compreensão, a Kabbalah vai recomendar de uma forma muito veemente para aqueles que quiserem trilhar esse caminho, que a gente tenha uma capacidade de absorver os novos conhecimentos que a Kabbalah vai trazer através da sua sabedoria tradicional, usando as mesmas histórias que estão contidas na Bíblia, mas com uma decodificação de cada um dos seus símbolos, decodificação essa que é impossível sem a sabedoria da Kabbalah para fazer essa troca de símbolos, essa tradução, para que a gente possa compreender o que é que verdadeiramente Moisés quis dizer quando escreveu cada um dos 5 livros que compõem a Torá. Descobrir isso, ou entrar nessa seara, é algo muito superior a cada uma das preocupações ou das ambições humanas. Acontece que no começo, como a gente vive apenas dentro desses limites humanos, isso é o que trata toda a nossa vida. Os efeitos disso são que, primeiro, por um lado, a gente não consiga compreender muito bem o que é que está fora desses limites, porque a gente não tem nenhum repertório para lidar com alguma coisa tão diferente assim. Por outro lado, a gente vai ter uma tendência enorme a tentar preservar a nossa situação intelectual, emocional, mental, o nosso nível de conhecimento, porque a sensação de sair fora desses limites parece que nos leva para uma espécie de angústia ansiosa do indefinido, do infinito. E isso causa muito medo ao nosso ego
que sempre prefere estar numa situação mais confortável, onde tudo é controlado, onde tudo é previsível. E a Kabbalah vai te levar diretamente para o totalmente imprevisível. Dessa forma, para que a gente possa compreender o livro do Gênesis, é muito importante que a gente tenha uma disposição, ou que você crie neste momento, se já não fez isso em outro momento da sua vida, uma espécie de compromisso de você com você mesmo, de se dispor a deixar de lado, eventualmente, temporariamente, os conceitos que você já tem de bem e mal, verdade e mentira, certo e errado, bom e mal, positivo e negativo, e principalmente, seja lá qual for, o modelo que você tem de Deus. Se você não tiver essa disposição, vai acontecer um fenômeno muito comum que a gente vê nos cursos de Kabbalah, e que é a primeira resistência, a primeira missão que a gente tem quando começa a estudar Kabbalah. É a missão de tentar quebrar essa resistência, de tentar vencer esse limite, de tentar se abrir para o novo, mas se abrir de verdade, e não simplesmente buscar alguma coisa nova que simplesmente confirme aquilo que eu já tenho como conceito concreto dentro de mim, e é isso que, em grande parte das vezes, o ego das pessoas realiza. A gente vai buscar novos conceitos, a gente vai buscar novas explicações simplesmente para confirmar aquilo que a gente já sabia, a maneira como a gente entendia a vida, porque isso vai me dar uma sensação de mais segurança, porque afinal de contas, se existe mais uma tradição, se existe mais uma filosofia, se existe mais um método confirmando aquilo que eu já sabia, é porque eu estava certo, eu sou o máximo mesmo. Mas quando eu entro em contato com alguma coisa que desafia aquilo que está dentro de mim, a negação é normalmente o primeiro mecanismo a ser disparado. Se eu quiser insistir, apesar da negação, o que deve acontecer em seguida é uma espécie de tentativa de adaptação. Eu vou pegar alguma coisa que é muito maior do que aquilo que eu já aprendi até agora, e vou tentar apertar, comprimir essa coisa e moldar ela num formato que se encaixe naquilo que eu entendo, porque fora disso, para mim, é incompreensível. Se a Kabbalah vai tratar da estrutura espiritual, se a Kabbalah vai tratar de que maneira o universo foi criado, por que ele foi criado, quais são todas aquelas contradições que a gente vê na Bíblia, e por como que elas se explicam, qual é o propósito da vida, e de que maneira você, encarnado, consegue se relacionar de maneira direta com o seu Criador, sem nenhum tipo de intermediário, isso é alguma coisa absolutamente nova. Não é aquela Kabbalah que a gente vê por aí, Kabbalah de Nova Era, que vai dizer que vai haver um nome de Deus que vai aumentar a sua prosperidade, que vai curar você de uma determinada doença, ou que vai afastar. A Kabbalah trata justamente do profundo propósito da existência de cada um, do porquê que tudo foi criado, o que é que estava por trás do pensamento do Criador ou de Deus, no momento que ele gerou o universo e no momento que você já fazia parte do plano dessa criação. O que é que você veio fazer aqui, o que é que se espera de você nessa encarnação, e como é que você, encarnado, passa a ser promovido para o andar de cima. Como é que você, encarnado nesta vida ainda, consegue uma promoção e deixa de ser simplesmente um ser humano e passa a ser alguma coisa maior que o ser humano. Fazendo uma metáfora aqui, é como se você amasse tanto o seu animal doméstico, digamos que seja um cão ou um gato, e estivesse você, como ser humano, disposto a ajudar esse cão ou esse gato a evoluir ao ponto de, enquanto mora com você, enquanto encarnado, pudesse ser promovido ao nível humano e se tornar semelhante a você, que é um ser humano. Esse é o propósito da Kabbalah. Ela vai promover o ser humano para algo superior, sem que você tenha que morrer, nascer 1 milhão de vezes até compreender muito lentamente, geração após geração, cada uma das lições da vida.
Está tudo absolutamente codificado e explicado nos 5 livros da Torá. A gente, como disse, já fez um trabalho sobre o livro do Êxodo e agora a gente está iniciando esse trabalho sobre o livro do Gênesis, que vai tratar exatamente desse ponto. Por que é que tudo foi criado? O que é que você está fazendo aqui? Quem é Deus? Mas para isso tudo, a gente vai precisar necessariamente romper com esses paradigmas para poder abrir um espaço novo dentro do seu peito, mais do que dentro da sua cabeça, dentro do seu peito, para que algo novo entre e comece a fermentar ali dentro de você. E depois desse processo de fermentação, alguma coisa nova, eu prometo, vai brotar aí dentro de você. E todas as percepções consequentes desse algo novo que nasceu dentro de você vão levar você para um outro nível de consciência e um outro nível de existência. Se é isso que você está buscando, muito mais do que ganhar um pouco mais de dinheiro, resolver as suas relações amorosas, se você quer avançar espiritualmente, se você quer fazer esse processo de transição, se você quer descobrir o que é que você veio fazer aqui, se já existe dentro do teu peito uma ansiedade, uma angústia, uma vontade de descobrir qual o sentido de tudo isso, se você já sente que a vida é muito mais densa do que aquilo que você está conseguindo perceber, se você tem essa percepção, essa sensação de que tem algo o tempo todo passando por trás e que você não está conseguindo capturar, mas você sabe que existe, mas não sabe aonde está, esse é o momento de começar a estudar Kabbalah, esse é o momento de compreender tudo isso através do livro do Gênesis, e principalmente, inicialmente, se abrindo para começar a entender o que é o Criador, o que é o bem e o mal, o que é o certo e o errado, mas saiba que aqui inicia o primeiro passo de uma longa caminhada espiritual, na qual a gente vai estar juntos, iniciando com essa live, e uma série de lives que vão ao longo dessa semana, que vão preparar a gente para esse curso, porque sem preparação para esse curso, a gente não vai conseguir compreender aquilo que eu quero transmitir para vocês lá, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Saibam que hoje a gente vai fazer mais uma live, essa live agora não sobre o curso de Gênesis, mas sobre o curso de Kabbalah. E quem quiser estar em ambas, eu vou ficar muito feliz de revê-los. Por volta de 21h30, a gente retorna aqui, agora com outro tema, com o tema exclusivamente da Kabbalah, do curso de Kabbalah. Ok? Muito obrigado a todos e até amanhã.